Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, minha gente. É hora de ficar bem informado. Sem Notícias desta quinta-feira está começando, trazendo os principais assuntos que marcaram Linhares e região. Veja na edição de hoje. Pescadores ocupam a sede da Fundação Renova para cobrar pagamento de auxílio financeiro em Linhares. Palestra sobre o Outubro Rosa reúne centenas de mulheres aqui na cidade. Nesta sexta-feira haverá uma série de ações do Outubro Rosa na unidade de saúde do bairro Jardim Laguna. E ainda, curso de inseminação artificial em bovinos é retomado pelo Incapera em Linhares. Confira também a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. No próximo dia 4 de novembro acontece a primeira rodada de provas do Enem 2018. Sobre língua portuguesa e redação eu converso no último bloco com a professora mestra em linguística Alcemira Rangel Nogueira. E o esporte você confere com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. Eu agradeço a você que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA em toda a Grande Vitória. Pescadores de Linhares ocuparam durante toda esta tarde o escritório da Fundação Renova, no bairro Colina. Eles foram pressionar a Fundação a liberar o cartão emergencial e indenização de dezenas de pescadores que até agora não receberam nenhum auxílio depois do desastre da Samarco. A ocupação do escritório da Renova no bairro Colina, em Linhares, aconteceu no final da manhã desta quinta-feira. Cansados da longa espera pelo chamado cartão emergencial, muitos pescadores foram até o escritório da Fundação e disseram que só sairiam de lá quando a situação fosse resolvida. Nossa equipe de reportagem não foi autorizada a entrar no prédio. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionados para evitar tumulto no local. Os policiais tentaram convencer os pescadores a pôr fim à ocupação, mas não teve jeito. O presidente da colônia de pescadores da região relatou o drama que a categoria vem enfrentando desde o desastre de Mariana. O problema hoje está tão sério com os pescadores porque viraram as costas, tanto o político, tanto o poder público. Viraram as costas contra os pescadores e está trazendo esse transtorno para a gente. É o problema que está se agravando cada dia que passa. Já vão fazer 3 anos e nós temos pessoas que registradas no Ministério da Pesca, pagam o seu direito e hoje está dependendo da empresa que ainda não foi atendida. É com cartão emergencial e com a indenização. Tem pescador que recebeu uma resposta para a indenização, que receberia o cartão de indenização, cartão emergencial. Só que ainda, infelizmente, o prazo de 120 dias não está na conta do pescador, por isso que os pescadores estão se revoltando. Pois é, nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Fundação Renova, porém, até o final da tarde não havíamos obtido retorno. Até o final desta tarde, os pescadores continuavam ocupando a sala da Renova e a informação era de que eles só sairiam do local após um acordo definitivo. Depois de 7 anos paralisado, foi retomado em Linhares o curso de inseminação artificial de bovinos. Esse curso é oferecido em parceria pelo Incaper, Senar e Sindicato Rural de Linhares. O curso tem duração de 1 semana. Nesta fazenda experimental do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper, em Linhares, as turmas aprendem as técnicas da inseminação artificial de bovinos. Com o melhoramento genético do rebanho, é possível o nascimento de animais com maior potencial produtivo, através do uso do sêmen de animais geneticamente superiores. O curso foi retomado após muitos pedidos de pecuaristas da região norte do estado. Ressaltar que esse curso agora é um projeto, através de um projeto de bovinocultura dentro do Incapé, que a gente está trabalhando hoje com as parcerias do Senar, Fundagres e Sindicato Rural, Prefeitura Municipal. Foi extremamente importante essas parcerias, que só assim a gente conseguiu retomar esse curso aqui na fazenda. Enquanto o Incaper oferece toda a estrutura e faz o agendamento dos interessados no curso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, é quem aplica o treinamento. Realmente a expertise é do Senar, porque tem os técnicos, preparados para atender a demanda, e a solicitação do Incapé veio no momento oportuno, e a previsão é estar atendendo aí pelo menos uma vez por mês os treinamentos. O curso de inseminação é dividido na parte teórica e na parte prática.
A parte teórica a gente trabalha sobre identificação de cio, manejo na propriedade, a forma correta que tem que inseminar, né? As vantagens que tem na inseminação. Aí depois a gente parte para a parte prática mesmo. A parte prática a gente já trabalha o botijão de sêmen, que a gente poder montar o aplicador corretamente, e depois a gente trabalha com as peças anatômicas, que é o aparelho reprodutivo, para eles terem um conhecimento anatômico na mesa, para depois a gente vir para a prática. Essa parte aqui é uma parte em que eles, através do toque, eles conseguem entender como é que é toda a anatomia do animal por dentro. Não, exatamente, isso aí. Agora, ou seja, de manhã fizemos a parte das peças, a parte anatômica na mesa. Agora não, agora eles já estão indo para a prática mesmo com os animais. Então já é uma novidade para eles, é uma coisa nova, então no início tem um pouquinho de dificuldade, mas com calma, com paciência, todos eles conseguem. Bom, o curso vinha sendo oferecido até 2011, quando sofreu uma pausa. Retomado agora, uma vez por mês, as turmas se reunirão aqui para esse treinamento. O objetivo é atender a demanda de pecuaristas, não só de Linhares, mas de toda a região norte, interessados em aprender a técnica da inseminação artificial. Muito gratificante, a gente já fez as partes anteriores, né? As aulas teóricas, prática, hoje também nas peças e agora no próprio animal mesmo, que para a gente é muito importante esse aprendizado devido à dificuldade que a gente tem na região. Às vezes para contratar uma pessoa para fazer, a vaca passa o cio e a pessoa não chega. Então eu estou investindo nesse curso e depois eu trazer o vaqueiro também para aprender, para a gente ficar apto a esse trabalho. Entre os participantes, 2 mulheres. A Lucimar é dona de um rebanho leiteiro em Aracruz e viu no curso a oportunidade de melhorar a produção e diminuir custos. Está sendo muito proveitoso. Há muito tempo que eu pleiteava fazer e agora apareceu a oportunidade, eu não podia perder, né? Porque esse curso é muito interessante para todo produtor rural que mexe com gado. Eu mexo com gado de leite, tenho interesse em melhorar o meu plantel, tanto em quantidade como qualidade, para ter o melhor rendimento. E esse é o caminho, né? Quem tiver interesse em participar do curso de inseminação artificial pode se informar no escritório do INCAPER mais próximo. Uma nova turma será aberta no mês de novembro. Tá, então, né? Os produtores pecuaristas interessados podem procurar o escritório mais próximo do INCAPER de cada cidade. Vamos agora à coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Veja a coluna de hoje. Boa noite. Você já parou para pensar por que algumas vezes nós reagimos de forma inadequada a alguma situação e não conseguimos entender por que agimos assim? Às vezes temos reações de comportamentos agressivos e incoerentes com as pessoas e também com a gente mesmo. Imagine que você está segurando uma xícara de café quando alguém chega e esbarra em você, fazendo com que derrame o café por todo lado. Se eu te perguntar, por que derramou o café? Talvez você responda, bem, porque alguém encostou em mim. É claro? Não, não é. Você entornou o café porque o café estava dentro da xícara. Se dentro da xícara houvesse chá, você derramaria chá. Se tivesse água, você derramaria água. Se tivesse leite, você entornaria leite. O que quer que esteja dentro da xícara é o que será derramado. Portanto, quando a vida chega e balança você, algo que com certeza irá acontecer, seja o que for que esteja dentro de você, irá sair. É fácil manter escondido até que você seja chacoalhado pela vida. Então podemos nos perguntar, o que há dentro da minha xícara? Quando a vida fica difícil, o que é que entorna? Alegria, compreensão, gratidão, paz, determinação, paciência, humildade, bondade, gentileza, amor ou fúria, amargura, palavras e ações duras, impaciência, descontrole. Comece a observar o que entorna, então você pode perceber o que está nutrindo e abastecendo sua xícara. E só a partir da consciência é que você pode mudar o que será derramado. Nossa mente tem uma enorme capacidade de aprender e reaprender. Por isso podemos adquirir constantemente novos hábitos e comportamentos. Não podemos recolher o que foi derramado, mas podemos escolher o que a gente quer que seja espalhado. É pela observação e consciência que a mudança começa a acontecer.
Obrigado, Margarete, pela participação. Excelente final de semana. Até quinta-feira da semana que vem. Veja como fica o tempo nesta sexta em nossa região. Sexta-feira de chuva e temporais na região. As temperaturas um pouco em alta. Linhares com mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 32 graus. São Mateus com mínima de 22, máxima de 33. Em Vitória, as temperaturas oscilam entre 24 e 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver centenas de mulheres se reuniram para uma palestra sobre o Outubro Rosa aqui em Linhares. É um instante só. O Serviço de Oncologia do Hospital Rio Doce realiza ao longo desta semana várias ações do Outubro Rosa. Nesta quinta-feira, uma palestra reuniu centenas de mulheres para uma conversa sobre o câncer de mama. O objetivo, segundo o Hospital Rio Doce, é conscientizar as mulheres sobre os riscos da doença. Já no próximo sábado, está prevista uma caminhada na cidade. A concentração será em frente à Unacon, a unidade de oncologia, e essa caminhada seguirá pelas principais ruas e avenidas do centro de Linhares. Serão entregues camisas aos primeiros participantes que chegarem ao local da concentração do evento. E nesta sexta-feira, ainda falando de Outubro Rosa, acontece um dia inteiro de ações dedicadas à saúde da mulher. Vai ser na Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Laguna. Bom, pela manhã haverá a coleta de exames cistopatológicos e pedidos de mamografia. Durante a tarde vai acontecer uma palestra às 2h30 da tarde sobre violência contra a mulher, palestra com a delegada de Polícia Civil, a doutora Suzana Duarte. Além disso, acontece ainda durante todo o dia testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, aferição de pressão arterial e glicemia. Vamos conferir como fechou esta quinta-feira o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 423 a saca. Arábica 7, R$ 371. O Conilon tipo 7 subiu um pouquinho mais, valendo agora R$ 326 a saca. No próximo domingo pela manhã, às 10 horas, acontece na Igreja Batista Memorial, no centro de Linhares, uma palestra com o missionário cristão e ex-terrorista palestino Miguel Zuger. Ele vai contar sua história de desafios em uma região marcada por conflitos entre palestinos e israelenses. Também no domingo, às 7 horas da noite, haverá a posse do novo pastor de adoração e jovens, Bruno Gomes. Tudo isso acontece então na Igreja Batista Memorial, na Avenida Vitória, no centro de Linhares. Depois do intervalo, o nosso bate-papo é com a professora mestra em Linguística, Alcenira Nogueira Rangel, que fala sobre os preparativos para o Enem 2018 e dá dicas interessantes sobre como se dar bem na redação. É um instantinho só. Você que está se preparando para o Enem 2018, está chegando a hora, né? A primeira rodada de provas já é no próximo dia 4 de novembro. Já na próxima segunda-feira vai estar disponível a consulta aos locais de prova. Para falar um pouquinho sobre essa expectativa, né? Eu converso agora com a professora de língua portuguesa, mestre em linguística, Alcenira Nogueira Rangel. Tudo bem, professora? Tudo bem, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Pois é, no ano passado a senhora esteve aqui para a gente falar exatamente dessa expectativa. É um momento assim que tem que controlar a tensão, né? Sim, é um momento agora que é muito psicológico. Quando estamos a 16 dias do Enem, realmente para os candidatos é tensional, é um momento meio que preocupante. Ao mesmo tempo, alguns começam a relaxar, né? Nessa reta final eles começam a relaxar. Outros já fazem assim realmente as revisões do que estudaram no decorrer do ano. Mas é uma questão de tensão, né? Envolve a questão psicológica, envolve nervoso. Porque é uma prova que tem um valor significativo, né? Alcenira, já no dia 4, nós vamos ter de cara a língua portuguesa e a tão temida redação, que não deve ser tão temida assim, né? Não, eu sempre digo que a primeira coisa que nós precisamos é tirar esse mito, desmitificar isso de que é difícil, é aquele bicho de 7, né? Bicho-papão. Não, não é isso. A redação do Enem, como eu sempre disse, é um processo interdisciplinar e de conhecimento de mundo. O aluno vai colocar no papel o que ele tem de visão. A estrutura dissertativa, argumentativa que é cobrada, para alguns gera um certo desconforto. Mas assim como todo e qualquer exame é necessário uma prática, eu sempre brinco com os alunos. Por exemplo, você é jogador de futebol. Você já não nasce bom. Tem que treinar, Você precisa de treino, a redação é o mesmo sentido, a mesma coisa. Você precisa treinar.
A habilidade te faz melhor Isso a é ao cada longo dia. do ano, não adianta também em cima da hora querer fazer isso. Não, na última semana não dá para obter resultado. Essa prática ela tem que ser anual. Eu preciso começar a me preparar para o Enem no início do ano, e com foco. Eu convidei a Alceneira para a gente falar sobre isso, porque, gente, a redação ela tem um peso muito grande na nota, né? Por isso é importante o aluno estar ligado nos principais temas. Aliás, dá para dar pelo menos uma dica, né, do que pode cair, do que você suspeita que possa ser o tema da redação? Cláudio, eu quero aproveitar até a oportunidade para quebrar um pouco desses fake news espalhados por aí. Costumam cogitar, agora fake news é um dos temas, possíveis temas. Pode ser, né? Pode Dei ser uma isso. dica. E do fake news estão fazendo fake news com a redação. Estão dizendo que o tema já foi escolhido, que o tema já vazou, que o tema é preconceito linguístico. Fake news é uma preocupação nos dias atuais. Tão preocupante que é uma possibilidade de tema. Porque cogita-se hoje o cenário político, social, o discurso de ódio na internet. Vivemos hoje uma falta de ética no mundo virtual que tem trago dificuldades nas interações sociais diárias. É uma possibilidade de tema. Envolve muita política, até porque estamos em ano eleitoral. E o que nós temos de notícias falsas, o que é um fake news? Fake news é uma verdade desmontada. Porque o fake news ele não é montado em um ato inverídico. Ele utiliza-se de um fato verídico e distorce e faz dela uma pós-verdade. E com relação ao Enem, também tem sendo vítima de fake news. Estão dizendo que o tema já vazou e de que o tema é preconceito linguístico. Lógico, eu posso descartar? Nunca, é um tema esperado já há muitos anos, preconceito linguístico. Mas eu não posso me limitar a esse tema, porque isso não é fato. Não é fato. Redação do Enem, nós podemos, assim, já que o aspecto é aquilo que envolve a atualidade, principalmente aquilo que ocorreu no ano de 2018, quantos assuntos de políticas sociais, assuntos que envolvem hoje a questão da ética, da moral, questões ambientais, né, preponderantes, questões hoje que envolvem o esporte, a inclusão social, mesmo que foi cobrado no ano passado, a questão da inclusão dos deficientes físicos, que seriam o caso dos surdos, lembra? Então eu posso também, porque não tem como descartar a questão de inclusão num todo. Quando eu falo de ano de Copa do Mundo, olha aí a temática à tona. Usar do esporte como ferramenta de inclusão social. Agora eu imagino que o estudante, o aluno que vai prestar o exame, ele tem que estar atento não adianta querer adivinhar o tema, né? Porque dificilmente... Quem vai para lá com o tema pronto, né? Ou com a redação já pronta, já na cabeça. Não adianta, você tem que ir preparado para todo e qualquer tema. Eu não sou de chutar uns temas só, eu sempre digo aos meus alunos que quem sabe fazer, ele faz qualquer tema. Ele tem que saber montar ali um plano temático, mediante ao tema da redação, e com análise do tema, com o que ele estudou. Eu não falo só no último ano, toda a sua carreira escolar. Toda. Vem toda a carga de conhecimento. Você vai juntar tudo isso, mais os conhecimentos diários adquiridos, porque nós aprendemos o tempo todo, gente. Noticiários estão em nossas mãos. E hoje muito mais, né, com essa tecnologia. A tecnologia avançada, você o tempo todo está antenado, então estamos preparados. Alceneira, a gente sabe que a gente já falou que a redação tem um peso muito grande. Agora, assim, em termos de dicas que você pode deixar para os alunos na hora de elaborar a redação, são 30 linhas também? 30 linhas. A questão da ortografia, eu imagino que é fundamental escrever corretamente, né, pontuação e tudo mais. Obviamente que no nervosismo, na correria, pode se esquecer de uma vírgula ou fazer a divisão silábica lá meio que equivocada. Agora, eu imagino que o examinador valoriza muito o que o estudante tentou passar em termos de conteúdo, né, de conhecimento mesmo, né? Sim, claro que eu não posso, né, menosprezar a estética do texto. Tem que estar bem arrumado o texto. É uma preocupação. Quando eu falo de estética, eu preciso ter uma letra legível. Até porque o corretor ele não vai ficar assim retomando a sua redação inúmeras vezes para ler um texto. Esse é um primeiro ponto. A letra tem que ser legível. A letra tem que ser legível. Não precisa ser bonita, tem que ser legível. Ela não tem que ser bonita. Eu tenho que usar letra legível, saber diferenciar letra maiúscula, letra minúscula. É importante que os alunos saibam utilizar de períodos curtos. Isso que nós aprendemos em língua portuguesa. Usar sempre o ponto ali, Isso, fechou. Saber organizar os períodos, organizar os parágrafos, vírgula é uma preocupação, né? Quando eu preciso ali fazer uma oração
deslocada ou usar de um aposto. Quantas das vezes o candidato erra que ele usa da viga para separar sujeito e predicado? Nossa, aí é um crime, né? É grave. É muito então, grave. esses cuidados, eles são de extrema importância para que o candidato tenha condições de adquirir uma boa nota. Então, quando eles veem lá, assim, a redação com um número inferior a 7 linhas não será corrigido. Ou seja, menos de 7 linhas já nem... Tá, mas aí eu sempre digo para o aluno, os candidatos me perguntam, mas professora, quantas linhas então? 20, tá bom? Se você quer uma nota boa para ótima, ou seja, se eu quero obter aí eu sempre falo, vou pegar um pouco mais pesado, de 900 até 1000, porque Que não é impossível, cima, né? eu não consigo fazer e adquirir isso com menos de 30 linhas. Com menos, inferior, eu preciso atingir o máximo, que são 30 linhas. Acho que abaixo de 20 linhas fica difícil até argumentar alguma coisa. Não tem. Não nem o que tem. dizer, Como que eu vou ter um poder falta de argumentativo, interdisciplinar, vou organizar minhas ideias com um número inferior a 30 linhas? É impossível. Bom, em linhas gerais, vale aquela máxima que a gente sempre os alunos vêm estudando desde o início do ensino médio. Sim. A introdução, ali, você já dizer mais ou menos o que você quer contar, o desenvolvimento, conclusão, mais ou menos essa estrutura. Vamos dar uma aulinha aqui, então? Vamos ajudar o pessoal. Eu começo a dar aula, né? Vamos aproveitar aqui, né? Eu preciso de uma introdução. O que é uma introdução? Apresentação do texto. O que eu quero falar sobre aquilo, né? A primeira coisa que você fez hoje comigo, antes de dar início à entrevista, você me apresentou. Para que assim, nossos aqui, não ouvintes, né, telespectadores, tenham condições de saber quem está falando, né? aqui. Certo, eu vou começar um texto, o que eu preciso? Apresentá-lo. É a apresentação do texto. Vou falar sobre isso. E nessa apresentação, o que aparece? Seu ponto de vista. Ou seja, qual a tese que você há de defender no seu texto? Ela tem que ser explicitada na introdução. Mas não de maneira que eu acho que é assim. Nunca. Primeira pessoa não aparece. Jamais. Você tem que distanciar do texto. Essa é aqui já uma questão da tipologia. É deixar bem camuflado ali. Eu não tenho que, até porque eu sempre digo, você não escreve seu texto como Cláudio Henrique. Eu não escrevo aqui enquanto cidadã. Nós escrevemos enquanto um corpo coletivo. Então, é um problema de esfera social. Então, eu falo ali como cidadão, eu represento a questão cidadã e social. Então tá, a gente faz essa primeira apresentação, depois você vai desenvolver aquilo que você Depois que eu apresento, eu preciso delimitar, né, a minha tese, como eu apresentei. Agora, como que eu contextualizo o tema na introdução? Praticamente já estou dando aula, né? Eu preciso inspirar o meu leitor, que no caso será meu corretor. Como que eu posso contextualizar? Até essa contextualização inicial eu tenho que trazer conhecimento. Eu posso citar Roma antiga, eu posso trazer aqui, quem sabe, uma citação filosófica, mas eu vou contextualizar o tema. É como se eu fizesse assim, uma alusão histórica, trazendo o passado e comparando com o presente. Entendi. Certo? Eu faço uma comparação. Então, por exemplo, se a minha redação hoje, outra dica de tema, fosse a questão da reincidência de doenças erradicadas no Brasil. A volta dessas doenças. Sim, hoje nós voltamos com inúmeras doenças que não víamos há muito tempo. Qual é a questão, então? Eu posso falar de quê? De vacinação? Aí eu tenho condições de ir lá na revolta da vacinação em 1929. No passado. Eu vou lá no passado e trago... Então, contextualizando então com a situação em que vivemos atualmente. Enriquece bastante, né? Enriquece. Agora tem que ter cuidado em saber do que está falando Eu tenho que saber o que eu estou falando, né? Eu tenho que saber. Mas isso adquirimos como? Estudando. Estudando, lendo muito, né? Estudando. E por fim vem ali desenvolvimento. O que você pode, né? Desenvolvimento, eu vou desenvolver, eu vou provar que a minha tese é verídica. Então, se eu digo hoje que nós estamos inseridos em um quadro preocupante com essa retomada de vacinação, quais são as causas disso? Como que eu provo, então, que a minha tese é verídica? Nós podemos aqui trazer à tona, hoje, uma das campanhas anti-vacinação, que é mais uma questão da ferramenta online, que nós comentamos, que hoje a tecnologia ela tem uma abrangência que extrapola os seus limites, ela tem os seus pontos negativos. Então, hoje nós temos alguns ativistas, então, que fazem campanhas anti-vacinação. Não vacina que faz mal. Sim, eles mostram os malefícios da vacinação, que eu não vou entrar aqui no mérito agora. Mas eu posso usar no meu parágrafo de desenvolvimento, no primeiro momento, mostrar as consequências
dessas campanhas anti-vacinação que começou nos Estados Unidos, tem ganhado muito espaço no Brasil e nós já sentimos as consequências dela. Entendi. E no outro parágrafo, continuar desenvolvendo a minha tese. Eu tenho que ter pelo menos 2 parágrafos que provam que a minha tese é verídica. No outro parágrafo de desenvolvimento, eu vou mostrar uma outra causa. Qual uma outra causa hoje que faz com que essas doenças sejam retomadas? Nós temos razões aqui, mais uma vez eu posso comparar o histórico, mais uma vez eu posso mencionar aí que é uma certa displicência mesmo dos pais, né? Mesmo que isso seja hoje acoplado a um dos programas do governo como uma exigência para que uma família seja beneficiária de alguns programas de transferência de renda, nós percebemos que alguns pais têm essa certa, né, são displicentes, são negligentes quanto à questão da vacinação diária. Aí, né? Então, com isso, nós retomamos com doenças que já estavam erradicadas no Brasil. Bacana. E, por fim, a conclusão. A proposta de intervenção. O que ele julga importante para... O que pode ser feito para solucionar isso? Para resolver esse problema. O que a banca quer de você? Você é cidadão. Se você é cidadão e você apresentou ali uma tese que mostra assim, a situação, o problema, mediante o tema que é apresentado pela Enem... E sugiro isso como e solução. Eu mostro ali, no desenvolvimento, que realmente esta tese traz consequências... traz desvantagens sociais, econômicos, políticos, seja qual for o tema, qual é a minha posição, então, enquanto cidadão? Que proposta eu posso sugerir para solucionar essa problemática? Aí que entra a conclusão. Aí que entra a proposta de intervenção detalhada. Quem pode resolver isso? Aí tem os agentes, governo, família, a mídia, a sociedade, todos ONGs, sociedade não governamental, todas elas são... né, imprescindíveis para assumir a resolução de um problema. Bacana. Como vai resolver isso? De que maneira? Eles podem fazer o quê? Palestras midiáticas, em horário nobre, na TV aberta? Quem vai custear isso? Qual ministério pode estar custeando? Tem que ter tudo uma fundamentação. Aí eu vou com a dica. Quer uma nota boa na competência 5, que é a sua proposta de intervenção? Detalhe as suas propostas. Bacana. Detalhe. O quê? Quem? Como? Para quem? Quais recursos? A curto, médio, longo prazo? Detalhe. E faça no mínimo 2 propostas de intervenções. Dê uma aula. Tá vendo aí, ó? Uma aula completa. Se pegar essas dicas aí, pode, né, pegar lá o link no nosso canal no YouTube, rever esses pontos, de repente você constrói uma baita da redação e atinge aí pelo menos seus 900 pontos. Sim, né? É a expectativa. Eu quero agradecer aqui a professora Alcenira, né, mais uma vez colaborando conosco aqui, trazendo até você essas informações sobre o Enem. No dia 4, então, nós vamos ter aí língua portuguesa, né, trazendo aí a redação e outros temas também. E no dia 11, né, a segunda etapa, aí vem as exatas e tudo mais. Cláudio, na última vez que conversamos também, após Enem, nós questionamos a questão do domínio da norma culta, lembra? Então vamos aproveitar e deixa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Domine a norma culta. Use um vocabulário rico. Você não tem que usar palavras difíceis que nem você sabe o significado. Mas você tem que usar de uma linguagem ou dominar a língua, não aquela língua que você conversa num bate-papo com amigos. Eu não posso usar de clichês, eu não posso usar a linguagem coloquial. O que é coloquial? Aquilo que nós usamos no dia a dia. Tipo assim. Tipo assim, né? Não dá. Então eu preciso dominar a norma culta. Treine, dá tempo ainda. Se você ainda não treinou durante este ano, não perca a oportunidade. Não faça a sua prova do Enem de qualquer maneira. É uma chance, única. Você vai ter essa retomada de chance só daqui um ano. Então aproveita e domine a norma culta. No ano anterior, 2017, nós tivemos um índice alarmante de pessoas que zeraram a redação. Um fato lamentável. Sabe por quê? Porque se perderam no tema e não dominaram. Domine a norma culta e fique antenado no tema. E outra coisa, leia os textos motivacionais. Não somente porque você pode tirar fragmento, porque não pode. Não tira parte do texto, porque elas não serão corrigidas em sua redação. Mas use dos textos motivacionais como trilha para saber o que a Enem quer de você. Show de bola, tá vendo aí uma verdadeira aula. Alcenira, obrigado pela presença, por esse bate-papo. Cláudio, é um prazer. Dicas, sempre que precisar, estamos aqui.
E a gente vai estar acompanhando até o dia 4 aí, né? Vamos trazendo mais dicas aqui, informações. Sim. A gente vai estar conversando sobre Esperamos voltar aqui depois com um resultado positivo esse ano. Tomara que a turma aí consiga aumentar. Na torcida pelos nossos alunos da região, aqui em Linhares. Que ninguém zere mais, né? Vamos acabar com isso. Por misericórdia, não zere. Obrigado, tá? Nada, então é isso. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. O pessoal de Linhares e região pode continuar interagindo, mandando sugestões à nossa página no facebook.com/tvcimlinhares. Esta entrevista e o nosso conteúdo ficam também no nosso canal no YouTube. Basta acessar, compartilhar o vídeo e rever, inclusive. E o nosso telefone da redação, mais uma vez, aparece aí. 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.